Olá pessoal, esse vídeo agora que eu estou querendo direcionar para os profissionais, os doutores médicos que atuam na especialidade de otorrinolaringologia. Eu tenho certeza que vocês recebem muitos pacientes com otalgia referida ou algum problema auditivo de um modo geral, pacientes com diversos sintomas, às vezes de equilíbrio, de perda de equilíbrio, e vocês no exame, na investigação que vocês fazem com o seu paciente, vocês não encontram nenhuma solução evidente, nenhum problema evidente. Eu gostaria de dizer para vocês que muitas vezes este problema pode ter origem, esse problema que vocês estão enfrentando no consultório de um paciente que não tem uma razão lógica no seu diagnóstico. Esse problema pode ter origem odontológica na oclusão dos dentes, tá? No fechamento dos dentes. E por que isso pode acontecer? Porque muitos pacientes têm a articulação temporomandibular muito próxima do ouvido, especialmente a região do ouvido médio. Então o que acaba acontecendo? Nessa região, a mandíbula pode estar intimamente, assim, muito próxima em contato. Se isso acontece, é porque a mandíbula desse específico paciente está muito para trás. E esse movimento de retrusão mandibular, levado por uma mordida incorreta que não permite com que a mandíbula se desloque à frente e fique à frente, que essa é a parte mais importante, o paciente pode até ir à frente, mas ele não consegue ficar à frente. Quando ele encosta os dentes, a mandíbula acaba se deslizando para trás, fazendo uma compressão nessa região, inflamando essa região, e levando a uma série de sintomas na parte auditiva. Então, o que a gente faz aqui no consultório como um suporte para o tratamento de vocês? Nós conseguimos fazer um reposicionamento mandibular, muitas vezes utilizando placas com uma programação específica para que a mandíbula se mantenha à frente, tá? Isso para nós, quando a gente faz esse tipo de tratamento, ela funciona como um test drive, ele funciona como um tira-teima, tá? Se o problema que o paciente está relatando a vocês é de origem odontológica ou não. Então, se você tem a suspeita de que o problema nada tem a ver com o ouvido em si, e sim correlacionado a alguma outra estrutura, no caso aqui a posição da mandíbula, da ATM, a gente consegue, com alguns procedimentos bastante simples até, fazer o reposicionamento mandibular, usando alguns instrumentos específicos para a construção dessa placa terapêutica, que é assim que nós chamamos, uma placa para terapia com uma nova posição, e com isso a gente descomprime essa região, e se o paciente imediatamente reportar uma melhora do quadro, quer dizer que a origem realmente veio da mordida do paciente, que desloca todo o conjunto mandibular para trás e faz uma compressão próximo ao ouvido médio do paciente. Então essa região se inflama e leva toda essa sintomatologia. Não é um procedimento invasivo, é um procedimento que nós fazemos de reposicionamento, e caso nós obtenhamos sucesso com esse reposicionamento, o paciente acabe tendo uma remissão dos sintomas, ele acabe tendo uma melhora significativa do quadro, o paciente pode reportar a vocês que isso realmente aconteceu, e aí sim nós podemos sentar com o paciente e propor algo de tratamento definitivo. Portanto, nós jamais vamos fazer qualquer tipo de tratamento invasivo, não reversível ao paciente, enquanto nós não tivermos o 100% de certeza que o problema vem da oclusão, da mordida do paciente, que está levando o conjunto mandibular para trás. Se por um acaso nós reposicionarmos a mandíbula e o paciente seguir com os mesmos sintomas, esse paciente regressa a vocês com a seguinte informação: olha, da parte de reposicionamento mandibular não teve melhora do quadro. Então vamos investigar algo mais que não seja odontológico. Então nós fazemos essa diferenciação aqui no consultório com o uso de placas terapêuticas programadas com instrumentos específicos para este fim. Ou seja,
nós vamos fazer um reposicionamento sem invadir nada, sem nenhum tratamento irreversível. É sempre uma placa de checagem se realmente uma nova posição melhora o que ele está sentindo com a questão otorrinolaringológica, tá? Então fica essa dica. Se vocês precisarem de mim, dos meus serviços, entre em contato com a gente e a gente vai estar sempre a dispor para ajudá-los com relação a esse tipo de paciente, que vão até o consultório de vocês e às vezes acaba sendo até frustrante, né? Porque você não consegue trazer o alívio ao paciente e a gente às vezes com esses procedimentos consegue resolver casos que vocês não estão conseguindo, tá? Então pode entrar em contato que a gente fica à disposição. Um forte abraço.